E aí, pessoal dos sextos anos, espero que todos estejam bem, vocês, a família de vocês, esteja todo mundo aí saudável, tranquilo. Aí já fazem quase 2 meses já nessa quarentena, né, nesse isolamento, tá? Mas está acabando, tá? Em breve estaremos de volta à vida normal, beleza? Enquanto isso, não esqueçam de assistir o vídeo inteirinho, tá? Se precisar, pausa o vídeo para ver alguma coisa que vocês não estejam entendendo, né? Então, eu tenho imagens, gráficos, pode pausar o vídeo para ver melhor, tá? E não deixem de responder o questionário que vai junto ali do lado do vídeo. Responda, manda para mim, eu mando a correção de volta. Digita o e-mail correto quando for fazer o questionário, porque a correção vai por esse e-mail. Muita gente está escrevendo e-mail tudo errado, e aí eu mando a correção de volta, só que não chega em lugar nenhum, tá? Vamos lá, gente. Já atendi o iFood já, então vamos lá. Hoje o assunto a gente vai dar sequência no que a gente vinha fazendo, tá? A gente começou lá na nossa primeira aula virtual, a gente falou sobre o processo de migração, como que as mudanças são importantes para a história da humanidade, como a história não seria quase nada se não houvessem as migrações. Depois a gente começou a falar da história de São Paulo, como o povo da cidade foi se formando, né? Primeiro a gente falou da união dos povos indígenas com os portugueses, que criou o primeiro povo paulistano lá, a partir de 1554, por vários séculos, bandeirantes, falamos de tudo isso. Na aula da semana passada a gente falou de quando os negros e os imigrantes europeus e asiáticos também se inseriram na cidade. Aí a cidade deixou de ser só meio indígena e meio portuguesa e passou também a ter a cultura africana, a cultura italiana, espanhola, japonesa, libanesa. Então São Paulo recebeu imigrantes de todas as regiões do planeta, tá? E continua recebendo. Temos aí a chegada dos bolivianos, haitianos, nigerianos, peruanos e por aí vai, tá? São Paulo ainda é uma das cidades que mais recebem imigrantes no mundo, tá? Atualmente ainda recebemos imigrantes de vários lugares. Também recebemos migrantes, pessoas que moram em São Paulo e mudam para cá, para a cidade também, tá? Vamos lá. Qual o assunto de hoje? Falaremos aí, continuaremos na formação do povo paulistano e falaremos da São Paulo nordestina. Tá? Existe um certo preconceito, né? Um certo desdém. As pessoas tratam assim de maneira dos nordestinos em São Paulo, mas a população paulistana, em grande parte, ela é nordestina ou descendente de nordestinos, tá? E é uma migração que tem tanto valor ou mais valor que qualquer uma outra, tá? Existe esse preconceito, mas é pura bobagem. Como qualquer outro preconceito, tem que desaparecer. Mente aberta, todos têm sua importância, tá certo? E os nordestinos, não vou dizer mais que qualquer outro, mas no mesmo nível de qualquer outra processo de migração, ajudaram a construir e a transformar a cidade no que ela é hoje, tá? Então muito, 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 muito respeito com os nordestinos, que engrandecem a nossa cidade, ajudaram a construir e engrandecem a nossa cidade, beleza? Então vamos falar de como esse processo de migração começou, tá? Antes da gente começar, que fique bem claro, boa parte da população de São Paulo, uma parte enorme da população é nordestina, nascida no Nordeste, ou descendente de famílias que vieram do Nordeste, migraram para cá e permanece até hoje. Tá? São Paulo São Paulo é uma das cidades com o maior número de nordestinos do Brasil. Tá? Você não tem nenhuma outra cidade do Brasil com a mesma quantidade de nordestinos que São Paulo, que nem é no Nordeste, tem. Então tá aí como São Paulo é uma cidade nordestina. E a gente tem que dar o devido valor para isso. Tá? O devido respeito e o devido valor. Beleza? Agora vamos contar essa história, que é para isso que a gente está aqui. Então vamos voltar lá atrás. Portugueses, 1500, descobriram o Brasil. Para eles o Brasil é uma maneira de ganhar dinheiro. Tá? Não existe nenhuma
interesse nenhuma de criar algo, de construir algo aqui. A ideia deles é fazer dinheiro com o Brasil, tá? Primeira coisa que eles vão tentar fazer é procurar ouro, prata, esmeralda, essas coisas. Diamante não acham. Vão partir para a extração de pau-brasil, já falamos disso, tá? Então, como não achou ouro, vão tirar a árvore. Tiram as árvores, que são muito valiosas na Europa. Elas são usadas tanto em construção de móvel quanto para tingir roupa de vermelho, que era um sinal de nobreza, de riqueza. Tingir de vermelho era coisa para gente rica. Então tiraram todas essas árvores, levaram anos, cortaram tudo. A árvore não é um negócio, não é igual uma banana, que se ela tira a banana, nasce outra. A árvore você cortou, leva décadas para nascer outra. Então quando tiraram todas as árvores de pau-brasil, acabou. Tá? E aí vão trabalhar o quê? Com outro produto, precisa ganhar dinheiro. Qual que é esse produto que eles vão escolher? Cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Nesse período, de todo o período da história, até esses anos 1500, 1600, 1700, até os anos 1800 quase ali, até os anos 1700 e pouco, final dos anos 1700, o açúcar é um dos produtos mais raros do mundo. Pouquíssima gente, e só aqueles muito ricos já tinham provado açúcar. Uma coisa que para nós é normal, né? Açúcar, todo mundo tem açúcar em casa, todo mercado tem açúcar, diversas marcas, nem é caro, um negócio tão caro. Mas naquela época o açúcar não existia. O pouco que existia, pouco que se produzia de açúcar era vendido por fortunas. E aí somente os mais ricos é que tinham acesso ao açúcar. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que desde o início da história da humanidade, até os anos 1800, 1750, a maioria absoluta, assim, 99 de cada 100 pessoas nunca viu açúcar. Não é provou, não, nunca viu. Tá? Provar ainda, a diferença vai ser maior ainda. Tá? Então açúcar era um negócio muito raro e valia muito dinheiro. O açúcar era... Por que ele era tão raro? O açúcar ele é feito de uma planta chamada cana-de-açúcar. Tá? Sensacional esse. E a cana, ela é uma planta que para ela pegar, para ela crescer, ficar bonita, tudo certinho, ela precisa de uma combinação muito certinha de terreno, tipo de terra, altitude, clima, quantidade de chuva. A cana não é uma planta assim que você joga e nasce. Tá? Você precisa de todo um conjunto de coisas no mesmo lugar. E se tentou plantar cana em muitos lugares do mundo e não pegou. Tá? Então a cana era uma planta muito difícil. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, os portugueses decidiram plantar cana, que vai que pega, né? E pegou. Tá? Então a cana-de-açúcar aqui no litoral nordeste do Brasil, as regiões ali de Pernambuco, Bahia, toda aquela região ali, deu muita cana-de-açúcar. Então, os portugueses ganharam muito dinheiro com esse açúcar. No resto do Brasil, essa cana também não pegou muito. E aí essas regiões acabaram sendo abandonadas. Já falamos aí disso lá quando a gente falou dos bandeirantes, a gente já falou disso. Mas vamos lá. Então o Nordeste, a cana pegou. E aí, o Nordeste dava lucro. Então os portugueses, que são os donos do Brasil naquela época, eles vão se importar com que área? Com aquela área que está dando dinheiro, que é o Nordeste. Então todo investimento, tudo era no Nordeste. O Nordeste era a região rica do Brasil. Tá? Os mais ricos, os mais poderosos, toda a estrutura, as melhores casas, as melhores cidades eram todas no Nordeste. Tá certo? Tudo que se construía era no Nordeste. O Nordeste era top do Brasil. E o resto era abandonado. Tá? Lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, lá para o sul, tudo largado. Tá? Tudo meia boca. O que vai acontecer? Lá para os anos 1700, 250, quase 300 anos depois que o Brasil foi descoberto, só açúcar, 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 açúcar. O que vai acontecer? Outros povos
entre eles os holandeses, que inclusive invadiram o Nordeste brasileiro por um período para explorar também o plantio de açúcar, tá? Por um tempo o Nordeste brasileiro, a região de Pernambuco ali, pertenceu aos holandeses. Os portugueses tiveram que expulsar esses holandeses. E esses holandeses saem dali do Nordeste e vão tentar plantar cana. Eles veem que a cana está dando dinheiro aqui e eles vão tentar plantar essa cana em outros lugares. E vão conseguir, tá? Em algumas ilhas do Caribe, em algumas regiões, eles vão conseguir também plantar a cana, também vão começar a produzir açúcar. E aí o que vai acontecer? O preço do açúcar vai cair. Então você imagina, um exemplo, tá? Eu fabrico caneta. O que define o preço dessa caneta? É a quantidade de pessoas que fabrica. Pode parecer, é a quantidade de pessoas que quer escrever. Não, é a quantidade de pessoas que fabrica. Então, vamos supor que só eu faço caneta. A única fábrica que faz caneta é minha. Eu posso vender essa caneta pelo preço que eu quiser. E quem precisar da caneta vai fazer o quê? Vai ter que pagar. Não tem conversa. Então, uma caneta besta dessa aqui que custa aí, sei lá, 2, 3 reais. Se eu quiser vender por 200, eu posso? Posso. Se só eu fizer a caneta, ninguém mais tem tecnologia ou a fábrica de caneta. Então eu vendo essa caneta por quanto que eu quiser. Então ela custa lá 200. Um absurdo. Mas só eu tenho caneta, eu cobro o preço que eu quiser. Aí o vizinho aqui do outro lado da rua vai lá e faz uma fábrica de caneta também. Agora você tem 2 pessoas produzindo caneta. O que vai acontecer com o preço da caneta? Ele vai despencar. Por que ele vai despencar? Porque eu vendo por 200. Meu vizinho, só eu fazia. Meu vizinho aprendeu a fazer. Ele vai pôr para vender por quanto? Se ele pôr por 200, ninguém vai comprar a minha. Então ele vai por 190. O que vai acontecer? Vai criar concorrência. E com a concorrência o preço desaba. Ele vai pôr a 190. As pessoas vão comprar a caneta de quem? A dele. O que eu vou fazer? Baixo para 180. O que ele vai fazer? Baixa para 170. A gente vai abaixar o preço dessa caneta até lá o limite para dar um mínimo de lucro. Então, quando só uma pessoa produz alguma coisa, ela vende pelo preço que ela quiser. A partir do momento que ela tem concorrência, o preço dessa coisa desaba, tá? Foi o que aconteceu com o açúcar. Só os portugueses tinham açúcar. Aqui plantavam no Nordeste, plantavam a cana, faziam açúcar e vendiam na Europa por uma fortuna. Quando os holandeses começaram a produzir açúcar também nas ilhas do Caribe, o que aconteceu? O preço do açúcar que estava lá em cima desaba. Então o açúcar que era super valioso, de repente, não vale muita coisa. Entenderam isso? Tá? Então quando só os portugueses tinham açúcar, eles vendiam pelo preço que eles quisessem. E quem quisesse açúcar que se virasse para pagar o preço deles. A partir do momento que outro povo, os holandeses, também começaram a plantar o açúcar, a cana, e também começaram a vender açúcar, o preço do açúcar desabou. E aí os portugueses tiveram que procurar outra maneira de ganhar dinheiro. Nessa mesma época, os bandeirantes vão achar lá o ouro em Minas Gerais. Já falamos disso também. E aí o que os portugueses vão fazer? Abandona, meio que larga a mão do açúcar e vão se preocupar agora com o ouro em Minas Gerais. E aí aquele Nordeste que era top, toda a estrutura, todo o dinheiro que os portugueses gastavam no Brasil, eles gastavam onde? No Nordeste. De repente o Nordeste perde tudo isso. Aqueles milhares e milhões de negros, de escravos que trabalhavam no Nordeste, nas fazendas de cana, quando essas fazendas começam a perder a importância, os donos dessas fazendas vendem os escravos para os mineradores de Minas Gerais. Então, o Nordeste começa a perder tanto em população quanto também em importância. O governo abandona o Nordeste. O Nordeste, que era o máximo do Brasil, de repente fica largado. E as regiões que eram abandonadas começam a receber
investimento. Primeiro Minas Gerais, depois São Paulo, Rio de Janeiro, que vai se tornar a capital do Brasil. Então todas essas regiões vão receber investimento, essas regiões vão se modernizar e o Nordeste vai ficar abandonado. O Nordeste vai começar a ficar cada vez mais atrasado, mas não por culpa dos nordestinos, e sim por falta de investimento do governo. O governo esquece o Nordeste para priorizar quem está dando dinheiro. Quem está dando dinheiro é onde eles vão investir. Uma coisa que é feita até hoje, tá? A gente está falando do passado, mas até hoje os governos eles cometem o mesmo erro. O que eles cometem é um crime contra o povo nordestino. O Nordeste ele é abandonado à própria sorte. Tá? Se gasta bilhões, milhões com regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, regiões que já têm um nível de desenvolvimento grande, e se esquece do Nordeste. Tá? Então o Nordeste ele fica abandonado. Ele fica por quê? Porque ele não dá ainda tanto lucro quanto o Sudeste. Isso vem mudando aos poucos. Tá? O Nordeste vem ressurgindo, ainda bem, vem ressurgindo. Pessoas bem intencionadas vêm criando um processo do Nordeste voltar à sua importância. Tá? Mas o governo brasileiro, por décadas, por séculos, deixou o Nordeste de lado. Tá? Então, muitos dos problemas do Nordeste, do atraso, das vezes, você pega as regiões do sertão nordestino, onde as pessoas passam em condições assim terríveis, é culpa das políticas do governo. Tá? O governo abandona propositalmente essas regiões para investir naquelas regiões que estão dando dinheiro. Tá certo? Quando isso começa a acontecer lá no início do século passado, lá nos anos 1900 e pouquinho, quem é a cidade que está começando a bombar no Brasil? É São Paulo. São Paulo está crescendo, as indústrias, o café. Então São Paulo é o lugar que está em mais evidência. Boa parte da população nordestina que perdeu importância, que está passando certa necessidade no Nordeste, abandona o Nordeste e se muda para São Paulo. Tá? Porque para novas oportunidades. Tá? E a população de São Paulo cresce, esses nordestinos vão encontrar o seu lugar. Você tem muito hábito de falar, nordestino em São Paulo era pedreiro, construção civil. Mas não é só isso, não. Em todas as áreas da economia paulistana, os nordestinos vão se inserir. Tá? E esse processo começa ali e ele vai continuar por todo o século. Então lá no começo do século passado, 1910, 1915, a população de São Paulo começa a inchar, ela já vem inchando há algum tempo e ali ela começa a crescer ainda mais, e boa parte desse crescimento se deve à migração dos nordestinos, que saem do Nordeste e vêm para São Paulo em busca de uma vida melhor. Tá? Esse processo vai continuar por todo o século passado, mas ele vai ter um crescimento, um boom, como a gente diz, né, uma explosão, nos anos 80. Tá? Anos 80 do século passado, estamos falando aí de 40 anos atrás. Boa parte do Nordeste, do sertão nordestino, vai passar por um período de seca assim, terrível. São anos e anos e anos sem uma gota de chuva. Tá? E todo o interior do Nordeste, as pessoas sobreviviam de agricultura. Se não tem chuva, não tem agricultura. Se não tem água, não cresce nada. Então, essas pessoas elas vivem numa situação, isso até hoje, tá? Hoje se fizeram algumas obras, transposição do Rio São Francisco, várias obras foram feitas, vêm sendo feitas, mas está muito longe de resolver esse problema. Tá? As pessoas do sertão nordestino, boa parte, vivem em estado de miséria total, e não por falta de trabalho, tá? Falta de como produzir, porque você não consegue produzir numa terra sem água, sem chuva, sem irrigação, sem nada. Tá? Então, nos anos 80, essa seca terrível que houve no Nordeste acelerou o processo de imigração. Então, várias e milhares de famílias nordestinas abandonaram as terras que tinha no interior do Nordeste, não por vontade própria, mas por necessidade total. Era mudar ou mudar. E aí, já que tem que mudar, essas pessoas vão mudar para onde?
Vou mudar para a cidade que está bombando, que ainda era a cidade de São Paulo. Foram para outros lugares também, Rio de Janeiro, tudo. Mas a cidade de São Paulo é a que recebe o maior número de imigrantes. Tá? Nos anos 80 vai começar esse processo de preconceito contra o nordestino. Tá? A cidade de São Paulo já era uma cidade grande, uma metrópole grande, uma das maiores do mundo. E aí esses nordestinos que já vinham há muitos anos para São Paulo, de repente passaram a ser vistos com maus olhos. Ah, tá largando tudo lá para vir aqui tomar emprego em São Paulo. Tá largando tudo lá para vir aqui não sei o que em São Paulo. Esse bando de baiano, pau de arara, que a forma como eles vinham, né? Sabe, é um preconceito besta que surge do nada, como se a população paulistana e você vê muita gente falando, os paulistanos perderam o espaço para os nordestinos. Ora, não tem paulistano, a gente já falou aqui. Isso aqui só tinha indígena. Todo mundo que veio, todo mundo que mora em São Paulo, todas as famílias de São Paulo, vem de algum lugar. Em algum momento essa família veio. Pode não ser o seu pai, mas foi seu avô, seu bisavô. Ninguém é de origem daqui. Então qual o porquê do preconceito contra quem está vindo agora? Ou como os nordestinos que vieram nos anos 80? Isso é uma baita de uma bobagem, tá? Uma besteirada. Tá? Isso é muito comum hoje com os bolivianos. Eu já vi isso aí na escola, as pessoas falarem dos bolivianos dessa maneira. A baita bobagem. Da mesma maneira que a família de vocês veio, que a minha veio, eles também têm o direito de vir tentar aí crescer em São Paulo, por que não? Por que a minha veio? Ah, mas a sua veio da Espanha. Porra, da Espanha. Um bando de pobre. Quem veio, gente? Quem veio para São Paulo era gente em busca de uma oportunidade de melhorar. A pessoa não era rica. Pouquíssimos ricos vieram de fora para São Paulo. A grande maioria da população de São Paulo não tinha nada onde estava. Estava passando a necessidade. E aí eu vou te falar, passar fome na Espanha, ou no Nordeste, ou nos Estados Unidos, dá na mesma. Ah, eu sou da minha família, veio da Itália. Pobre da Itália, filho. Pobre da Itália. E pobre do Nordeste, pobre do... Tudo pobre. Então quem veio da Bolívia agora, ou do Peru, a pessoa tem todo o direito de migrar para tentar a sorte. Do mesmo jeito que a minha família veio, a sua veio e todas as outras vieram. Aí não acabar com esses preconceitos, essas besteiras. Voltando ao assunto. Então, nos anos 80, você teve aí o crescimento dessa migração por causa dessas questões. O Nordeste passando uma condição de necessidade muito maior do que o normal. Tá? Então, isso acelerou um pouco mais o processo de migração. Processo que existe até hoje. Tá? Então, até hoje, é comum as pessoas, as famílias do Nordeste, às vezes pessoas jovens nordestinos, virem para São Paulo para estudar ou para criar aí, em busca de oportunidade de crescimento. Muitos voltam depois, outros não voltam, permanecem aqui. Isso é normal. Mas esse processo continua existindo. Tá? E esse processo ajudou e ajuda a cidade de São Paulo a crescer e a se manter essa metrópole que ela é. Tá? Então, hoje nós temos uma São Paulo onde grande parte da população vem do Nordeste, uma cidade que tem tradições nordestinas, é muito fácil, é muito na cara da gente, tá? Nas festas juninas, na comida, na forma de falar, na religião, em tudo, você tem a mão dos nordestinos. Tá? Nós somos todos, mesmo quem não tem nada, ninguém da família de lá, nada, todos nós somos um pouco nordestinos. Porque de um jeito ou de outro a gente tem na nossa cultura, parte da cultura é a cultura nordestina. Tá certo? Então, como todas as que a gente falou, indígena, português, africanos, europeus, asiáticos, nordestinos, gaúchos, tudo, a gente tem um pouco de cultura de todo canto. Tá? Nós, paulistanos, temos o privilégio de ter nascido e viver numa cidade com uma cultura que tem um pouco de cada lugar. Tá? Muita gente não tem. Em muitos lugares essas pessoas nascem e vivem sem ter a chance dessa riqueza cultural que a gente tem. Tá? Então a gente tem que agradecer a ela, deixar de bobagem, deixar de preconceito e tratar todos
com o devido respeito, dar o valor para todos os povos que formaram a nossa cidade. Beleza? Nós todos fazemos parte desses povos. Por mais que não pareça, todo mundo aqui é um pouco africano, é um pouco indígena, é um pouco japonês. Ah, mas não tem nada, não tem nenhuma pessoa no sangue, não tem nada. Pode não ter de sangue, mas na cultura tem. Beleza? Semana que vem a gente volta aí para mais um assunto. Boa semana para vocês. Fui!